Olá, amigos e amigas de Carta Capital, reta final do ano, bom momento para analisar o que aconteceu até aqui, mas principalmente para projetar o que deve ser este ano de 2024, ano de eleições municipais. Será a primeira disputa eleitoral desde que o presidente Lula iniciou o seu terceiro mandato. Será também a primeira desde que Jair Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou Leonardo Miazzo, editor do site de Carta Capital, e tenho o prazer de receber para esta conversa o cientista político Jorge Chalup, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo à Carta Capital. Tudo bem, Leonardo? Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com você e com os ouvintes. Professor, em 2012 o PT comandava 638 cidades. Foi o melhor desempenho em eleição municipal. 4 anos depois, esse número despencou para 254. Em 2020, caiu para 183. Há 3 anos, aliás, o PT não conseguiu eleger nenhum prefeito em capital. Agora a conjuntura parece diferente, o PT está na presidência da República e, claro, tem objetivos mais ousados para a eleição de 2024. Mas o desempenho nos municípios tende a estar muito ligado aos resultados do governo Lula no momento da votação, não, professor? Sim, Leonardo, mas eu diria que um sim com vírgulas, digamos, com poréns, né? Eu acho que, claro que você pegou 12 é um cenário importante, né? Mas 16 já é um contexto, digamos, no qual o PT não estava mais à frente do Poder Executivo e já estava numa crise muito funda, né? Não dá para dizer que ter o governo federal garanta nada em relação à política municipal, né? Enfim, tem lógicas locais particulares, tem dinâmicas colocadas, mas sem dúvida ajuda, né? Ajuda bem, dá uma série de recursos, estimula que uma série de prefeitos se aproximem do governo federal com expectativa de conseguir recursos, né? É sempre bom colocar que os municípios, se os estados são diversos, né, os municípios são ainda mais diversos. Então, município é São Paulo, que tem o terceiro PIB nacional, não é isso? Município é uma cidade pequena de poucos habitantes, não é isso? Enfim, do interior do Mato Grosso, não é isso? Essas lógicas são distintas. Esses municípios menores, eles dependem muito de repasses do governo estadual, mas também do governo federal, né? Claro que boa parte desses repasses são repasses vinculados, né? Que o governo federal não pode mexer, que não passam por uma barganha política. Mas, sem dúvida, ajuda você ter contato com quem está no executivo. Ajuda, traz perspectiva de recursos, traz perspectiva de força política. Então, talvez a noite pensar agora é pensar que o PT vai voltar a disputar as eleições municipais à frente do Executivo Federal pela primeira vez desde 2012, o que já indica uma mudança. Agora, isso eu estou falando em relação à soma total de municípios, né? Que é algo que é para se prestar atenção. Outra coisa que está relacionada, mas não passa, é a disputa das capitais, que também é atingida por essa disputa, mas as capitais tendem a serem disputas estratégicas, em que, por vezes, a lógica do jogo político não é a mesma e destoa bastante do interior, né? E aí, olhando para algumas capitais centrais, não é isso? Já há algumas indicações possíveis de que o PT, deixando de lado, mesmo com partidos da esquerda, uma vocação de estar à frente das chapas, não é isso? Já está sinalizando que, por exemplo, no Rio e em São Paulo, não é isso? Não estará à frente das chapas para a prefeitura, o que traz, digamos, efeitos para outras praças e traz questões relevantes para a gente considerar, não olhando apenas o número total de prefeitos, como você expôs muito bem no início da nossa fala, mas olhando e prestando atenção também na disputa das capitais, que por vezes, por terem um maior número de eleitores, são importantes antecipações da eleição de 26. Porque é isso. É claro que o país tem eleitores em diversos registros, em diversos polos, mas você ir bem em São Paulo, não é isso?
no Rio, em Belo Horizonte, em Salvador, em Porto Alegre, é um indicativo forte para a eleição presidencial desse voto urbano nas capitais, que é uma parte substancial do voto. Professor, quero pegar desse último ponto que o senhor levantou, a dimensão nacional, porque em 8 de dezembro o PT promoveu uma conferência eleitoral, o presidente Lula, claro, compareceu, e ele disse que a eleição de 2024, abre aspas, será outra vez Lula e Bolsonaro disputando nos municípios, fecha aspas. Uma parte do PT não gostou dessa declaração, avaliou que Lula acaba por manter vivo um personagem inelegível, mas questões internas do PT à parte, professor. Faz sentido essa avaliação do presidente Lula sobre o caráter da disputa municipal do ano que vem? Quando o Lula fala, né, ele está falando muito menos como analista do que como líder político que quer produzir o efeito A ou B, o que é normal. Não somente o Lula, qualquer presidente de qualquer país vai falar nesse sentido, né? Então, é claro que, por um lado, o Lula sabe o quão nocivo o Bolsonaro é para a democracia. Por outro, eu acho que o Lula percebeu que o Bolsonaro é um candidato que, no embate com ele leva vantagem, né? Então, fazer do Bolsonaro um outro ajuda a fortalecer a coalizão dele, ajuda ele a lutar numa posição de vantagem. Então, ele instintivamente e também calculadamente procura isso, né? Não acho que ele quer um Bolsonaro ferido, inelegível, limitado, e na avalia me parece que essa declaração sugere que o Lula acha que é bom competir com ele e que competindo com ele vai, digamos, estar em vantagem. E claro, isso também faz da eleição municipal uma prévia, né, de 26, em que, apesar de ter tido boatos, falas, enfim, eu não vou falar que não tem essa expressão se o Lula chegou a falar isso, ou se chegou a ser veiculado que o Lula não concorreria à reeleição. Me parece que cada vez mais os sinais recentes são que ele vai concorrer. Né? Na primeira quinzena de dezembro, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, considerado um grande observador da política nacional e dos detalhes da política nacional, disse ser muito improvável que o presidente Lula não se reeleja em 2026. Isso vai na linha daquilo que o senhor levantou. O senhor concorda com essa avaliação? Em julho, só para acrescentar, Lula concedeu uma entrevista e não disse que sairia candidato à reeleição, mas mencionou o fato de que Joe Biden, nos Estados Unidos, um político mais velho que ele, decidiu buscar um novo mandato e que isso poderia ser uma inspiração. Mas gostaria de focar nessa avaliação de Gilberto Kassab sobre Lula partindo para uma campanha à reeleição já como favorito. Aí são dois dados, né? Primeiro, está muito cedo. Quer dizer, a gente cada vez mais é mais ansioso na passagem da cronologia, né, no tempo histórico, mas assim, o governo não completou ainda um ano, né? Qualquer ideia sobre 26 claro, a gente pode especular aqui, mas ainda é muito precário. Então, o primeiro ponto é isso. Dito isso, só tivemos um presidente na redemocratização que não se reelegeu, que foi o Bolsonaro, que teve um mandato, apesar de ter usado recursos estatais a rodo, não é isso? Com muito volume, teve um mandato peculiar, tinha uma perspectiva muito radical, estava concorrendo contra o Lula, teve uma pandemia, enfim. Então, assim, não me parece que dá para tomar a eleição de 22 como um novo padrão, né? Então, o Lula concorrendo à reeleição, dado a série histórica, ele é favorito. Isso quer dizer que já está ganho, ou que ele vai ganhar, enfim, que é difícil, é possível prever isso com algum grau de certeza? Não. Então, o primeiro ponto é esse, né? Agora, tem um segundo cálculo que eu acho que é muito importante, né? Na política americana, eles têm até uma expressão para o presidente em segundo mandato que não concorre, não é isso? Não pode concorrer à reeleição pela terceira vez, não pode ser mais presidente, que é lame duck, não é? Isso é pato manco. Que a ideia é quando você sabe que você não pode mais concorrer, naturalmente, não apenas seus adversários, mas seus aliados começam a fazer política pensando em quem vai estar no seu lugar daqui a X anos. Então, não poder concorrer à reeleição enfraquece o presidente. O Lula, mesmo que ele não concorra, se ele postergar essa decisão, ele, no mínimo, está ampliando muito a chance de pautar quem vai ser o sucessor.
Sem falar que, por mais que ele possa, digamos, estimular nomes, né, é improvável que tenha alguém com a força política do Lula daqui a 3 anos, nesse grau. Não porque 3 anos seja pouco, no tempo da política é muito, mas porque o Lula é alguém que vem construindo um capital eleitoral em eleição presidencial desde 89, né? Ou ele estava na cédula, não é isso? Ou na urna, ou ele era o principal eleitor, o grande nome que mobilizava os outros candidatos, como aconteceu em 10, 14, 18, as duas vezes com a Dilma e uma vez com a Haddad, né? Ele era o grande imaginário. Ou ele estava na urna com a foto, com a imagem, com o nome, ou ele estava quase que pairando atrás, né, das figuras, como seria qualquer figura, tá? Difícil. O Lula é uma figura muito grande na trajetória da política brasileira. Pelas vitórias, pelo tempo, pelo imaginário, pela longevidade. Então, eu acho que é esperado isso. Então, agora, voltando para a eleição municipal, né? É curiosa essa declaração também, porque o Bolsonaro em 20 até surpreendeu muita gente, porque ele, digamos, sim, claro que ele foi cabo eleitoral aqui e ali, não é isso? Mas ele participou menos da articulação da eleição municipal do que se esperava, né? Não conseguiu construir um partido, não é isso? Não atuou como grande eleitor em algumas disputas ali colocadas, né? Apontou, mas não assumiu o papel que por vezes se espera do presidente. Na época, muito se falou, foi cálculo, não é isso? O Bolsonaro, então, em 20, estava pensando que seria desgaste, que ele não precisa se colocar, ele está dando uma grande sacada, enfim, ele perdeu a eleição de 22, né? Talvez, e foi por tão pouco que talvez um arranjo anterior poderia ter gerado efeitos aqui e ali, numa política mais de base, né? Enfim, não cabe colocar isso. O Lula parece, ele sempre fez isso, querer assumir uma postura diversa, né? Que é uma postura de se colocar como eleitor para reforçar vínculos com o prefeito, para ter sua imagem mobilizada, não é isso? E para ter, digamos, reforçar o partido na base e melhorar a condição para disputar em 26. Então, agora, dado que o Bolsonaro, elegível com o mandato, não é isso, não mobilizou em 20, resta a questão, ele vai mobilizar agora? Ele tem um partido para fazer isso, né? Porque o PL é do Bolsonaro, não é isso? Ele é vinculado, mas o PL tem outros nomes que também apitam, né? Valdemar. E o exemplo de São Paulo deixa clara essa divergência, muitas vezes, que existe entre a vontade do Bolsonaro e a predileção de Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Agora, professor, mantendo o assunto eleição 2024 e voltando a essa conferência eleitoral do PT no início de dezembro, o presidente Lula disse que o PT precisa aprender a conversar com os evangélicos. E dias antes havia saído uma pesquisa Datafolha mostrando que a reprovação ao governo entre os evangélicos é maior que na média da população. Essa é uma discussão que nós tivemos muito ao longo da eleição de 2022. Lula chegou à presidência, mas esse assunto continua em alta. Ainda é um desafio que a esquerda, que o campo progressista em geral, precisa aprender a enfrentar? Olha, eu acho que assim, esse é um tema muito delicado, né? Tem um dado que é um dado das pesquisas eleitorais, que é um dado que estava presente em 18 e em 22. Os católicos tendem a votar muito mais no PT do que os evangélicos. Os evangélicos tenderam a votar em Bolsonaro. Isso é um dado, né? Isso é a gente parte. Agora é um dado que precisa ser interpretado. Por quê? Essa é a pergunta, né? Porque aí tem uma certa retórica que eu acho que não é que ela está equivocada, mas que eu acho que é um pouco excessivamente voluntarista, que parece que a esquerda joga sozinha, sabe? Que parece que se a esquerda quiser conversar com os evangélicos, tudo se resolveu, e que a questão é que a esquerda não quer conversar com os evangélicos. Né? Eu acho que é muito mais complexo do que isso. Eu acho que, de fato, tem algumas questões. Primeiro ponto, existem alguns tipos de negociação entre esquerda e evangélicos. Claro, o primeiro dado para colocar isso é os evangélicos, os neopentecostais, são muito diversos. A gente tem a falar que a maioria votou no Bolsonaro não quer dizer que a maioria é bolsonarista. Tem uma distância muito grande entre isso. Por outro lado, não resta dúvida que nas pautas públicas políticas, os evangélicos se aproximaram e defenderam pautas
que são contrárias à esquerda e que possuem uma afinidade com a direita. Isso é um primeiro dado. Então, a ideia só basta conversar também tem que considerar o quê? Conversar sobre o quê? Tem elementos, isso quer dizer, conversar e se adaptar completamente? Porque tem pautas que se a esquerda comprar, aí sou eu avaliando como, não é isso? Também como ator político, digamos assim. Ator político não nada importante, como figura que se passeou politicamente. Na minha opinião, e aqui é uma opinião, se a esquerda negociar com os evangélicos a questão da cura gay, é algo fundamental da identidade da esquerda. E é algo que, assim, que isso é algo que vai custar mais do que perder a eleição, por exemplo, a depender da eleição. Então, eu só estou colocando isso porque muitas vezes a pauta faltou conversar, ignora como a negociação é difícil. Ah, não, mas a esquerda não pode mudar a visão dos evangélicos em relação... Pode, mas aí é um trabalho de longo prazo, né? É uma disputa grande e por aí vai. Ou seja, não nego que a esquerda tem que fazer um trabalho de base com os evangélicos e disputar, e ter lideranças, e ter figuras que falem, que sejam, como algumas, né? Benedita, enfim, o Lula se aproximou de alguns personagens do mundo evangélico para colocar, mas não é simples, não é só vontade, é um processo longo, como foi lá atrás entre os católicos, né? Até você ter você ter um movimento católico de base, progressista, e isso repercutir numa organização demorou. Então, o tempo dessa política, dessa conversa é mais longo. Agora, claro, tem uma eleição também, modifica coisas. Você pode... A campanha tem que se preocupar com isso, com os símbolos, com os movimentos. Porque é isso, né? Assim, o Bolsonaro se aproximou não apenas porque ele se batizou, não é isso? Lá com o pastor Everaldo jogando água, eu acho em 2015, né, se não me engano, quando ele se batiza, na cabeça dele. Também porque ele sabia que uma série de pautas dele teriam boa aceitação entre partes das elites evangélicas. No caso da esquerda, isso é mais complexo. Então, há que se ver. Então, basicamente, não nego que tenha que conversar, não nego que o trabalho de base é importante, mas acho que vai além da vontade e algo que vai além de um tempo mais curto da eleição. Por mais que, claro, se o trabalho de base começar agora, ele gera efeito em 26. Mas o efeito é mais longo, não é isso? De formar liderança, de debater, de mudar. E debater. Uma coisa é debater politicamente as crenças do sindicato dos bancários, né? Dos movimentos estudantil. Quando você debate as crenças dos evangélicos, você está dialogando entre a política, não é isso? E a teologia, que envolve dogmas, que envolve textos sagrados, que envolve dimensões que, por vezes, para os próprios atores, não está conscientemente em debate. Então, é complexo. Mas, sem dúvida, tem que haver um movimento, digamos, rumo à base, assim. E esse trabalho de base a essa altura é diferente do trabalho de base que seria feito em 2012, em 2013, porque de uns anos para cá o Brasil, a exemplo de muitos outros países, experimentou um fenômeno de ascensão da extrema-direita. A extrema-direita dinamitou aquilo que se chamava de direita democrática ou de centro-direita. Nós já falamos aqui nessa entrevista sobre como a eleição municipal de 24 pode reeditar essa disputa PT versus bolsonarismo, mas o senhor enxerga no horizonte, professor, a possibilidade de reconstrução da competitividade dessa chamada direita democrática ou da centro-direita? E qual é o principal desafio para que isso aconteça no Brasil mais uma vez? Enfim, eu nem cheguei a escrever isso, mas eu ando falando isso há algum tempo, acho, reagindo a essa coisa de futuro do bolsonarismo, enfim. É que assim, quando você olhava, aí são dois movimentos que eu acho importantes a gente dar conta, né? Um primeiro houve uma radicalização da direita que operava como polo à direita na disputa democrática no pós-89. Quer dizer, o Collor foi uma figura muito radicalizada ali, mas o Collor ainda não é uma primeira eleição no momento de adaptação colocada, né? Entre o Fernando Henrique concorrendo em 94 e o Aécio Neves concorrendo em 2014, o PSDB passou a assumir pautas mais à direita e, eventualmente, pautas são até mesmo identificadas
com uma extrema-direita. Não digo que o PSDB fosse de extrema-direita em 10 ou 14, mas ele se radicalizou, tudo bem? Exemplo, a retórica que o Serra faz na campanha de 2010 em torno do aborto. Não é isso? Usando uma ideia de criminalização do aborto, de acusação, de pânico moral em torno do aborto. Isso, você olha as campanhas de extrema-direita ao redor do mundo, elas têm essa retórica, não é isso? O modo como Aécio Neves usou a maioridade penal em 2014, não é isso? A ideia do jovem inimigo, da esquerda que tolerava bandido, enfim. Isso é uma retórica que coloca. Então, assim, houve uma radicalização dessa direita ao longo do tempo, na qual a aproximação do Bolsonaro durante a eleição de uma parte, né? Porque isso começa com o Alckmin, mas o Alckmin vai sendo, para surpresa de muitos, inclusive minha época, vai sendo largado ao mar, né? Vai sendo largado ao mar e vão tendo adesões à aliança eleitoral e depois, não é isso, uma proximidade, por vezes, com o governo Bolsonaro. Então, isso foi mais natural porque no embate com o PT, não apenas o PSDB, mas a direita brasileira que operava na democracia foi se radicalizando. O efeito eleitoral disso, para quem disputava a eleição majoritária, foi ruim. O efeito eleitoral, para quem operava nos bastidores, não foi ruim, não é isso? Isso quer dizer, o Centrão virou mais personagem porque os partidos que não almejavam disputar chapa para governo de São Paulo, para presidente, não é isso? Eles cresceram. Agora, quem almejava ser a liderança do polo à direita para enfrentar a esquerda, PSDB, Democratas, enfim, outros partidos que vislumbravam isso, PMDB mesmo colocando, e eu estou chamando polo à direita para não entrar no debate de classificação ideológica, eles eram o polo à direita da eleição mesmo, a candidatura mais à direita competitiva, e eles caminharam mais para a direita. Essas são duas coisas que dificilmente eu acho que alguém vai discordar disso, quer dizer, vai discordar, mas me parece bem documentado, digamos assim. A consequência foi ruim para esses partidos. O PSDB perdeu cadeira na Câmara, o DEM se juntou, não é isso, ao PSL, se viu reduzir, enfim. E a disputa eleitoral e a disputa societal, das grandes narrativas da sociedade, passaram a ser entre um polo de ultradireita, que compõe a extrema-direita, bolsonarismo e outros grupos, como a direita radicalizada, e a esquerda liderada com o PT, que com todas as questões, golpe, ou se quiser chamar impeachment, pode chamar, derrota do Haddad em 18, conseguiu se manter, não é isso, como um partido mais competitivo à esquerda. A questão é, nessa eleição agora, depois de duas eleições em que a ultradireita estava liderada pela extrema-direita na eleição, tudo bem, com o Bolsonaro à frente, agora não temos, a princípio, porque nesse momento o Lula não poderia concorrer também em 22, é sempre bom lembrar isso. A princípio, Bolsonaro não pode concorrer. Então já começa a debater assim, qual é o futuro desse campo, né? E aí, quando a gente olha o futuro desse campo, eu falei isso algumas vezes, você tinha dois caminhos. Um caminho era que chegasse alguém que fosse mais radical que o Bolsonaro. Isso era possível. O Bolsonaro pecou porque ele titubeou na hora do golpe. Comigo vai ser golpe na hora, não é isso? Vou concorrer para golpear. Poderia. Agora, não é isso que ocorreu, né? O que ocorreu? Ocorreu com uma série de candidatos que, por vezes, querem pegar uma parte do espólio eleitoral do Bolsonaro, porque, de fato, ele é muito popular ainda. Ele perdeu a eleição por pouco, convém não esquecer disso, com todas as condições do Estado, mas ele é a liderança popular desse campo. E que, por momentos, de formas diversas, apontam que concordam com elementos do Bolsonaro, mas são mais moderados. O Tarcísio, apontando que Tarcísio nomeia alguém bolsonarista para uma pauta, para um cargo, uma secretaria, fala contra não obrigatoriedade de vacina, mas em outros contextos faz posições que ele é um técnico, dialoga com a Haddad, não é isso? Ele está ali, Zema, não é isso? Faz, sei lá, simbologias, discurso com simbologias xenófobas, como o Nordeste, um horror, mas em outro momento tenta se mostrar um negociador com o STF, enfim. O próprio MBL, que
explanação da Danilo Gentili, não é? Que tenta se colocar como alguém que está entre uma direita muito radicalizada e extrema-direita, o MBL fica ali, não é isso? Indo e voltando na fronteira. Então, assim, me parece que essa direita mais, digamos, democrática vai ter que disputar com esses atores que parecem estar operando, por vezes, como extrema-direita, mas por vezes como uma direita democrática radicalizada. Né? Então, vai ter força? Difícil saber, né? Se o Bolsonaro não sair mesmo candidato em 26, aí tem que ver quem sai na frente. O Tarcísio tem um capital eleitoral grande, até pela. Quer dizer, São Paulo tem 22,5% do eleitorado, né? Isso não é desprezível. Mas fenômenos acontecem. Quem vai disputar? Quem vai ser essa figura? Eduardo Leite? Enfim, vai ter outra figura do PSDB que vai disputar isso? Vai ter alguém que vai se viabilizar para uma União Brasil da vida? Enfim, é curioso, né? Ao mesmo tempo que está aberto, também lideranças políticas não se constroem tão rapidamente. O Bolsonaro pode ter sido uma tendência, não sei, eu posso estar errado e pode ter um novo Bolsonaro. Mas ele também pode ter sido uma exceção, já que ele veio num rescaldo de muita coisa acontecendo para começar tudo o que aconteceu em abril de 2016, que não pode ser nunca deixado de lado. Professor, no encerramento dessa entrevista, eu gostaria de partir de uma reflexão feita pelo líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, numa entrevista à Carta Capital, publicada no início de dezembro. Ele nos disse, abre aspas, não basta ser um bom ministro se não fizer disputa política e ideológica. Para diminuir a polarização, nós temos que ganhar a sociedade, fecha aspas. A polarização não diminuiu, conforme já conversamos aqui ao longo dessa entrevista. E no encerramento dessa conversa, professor, eu gostaria de ouvir do senhor uma avaliação sobre o primeiro ano do governo Lula, à luz do que foi a campanha eleitoral do ano passado e da conjuntura que se apresentou neste ano, por exemplo, com os atos golpistas de 8 de janeiro, 7 dias depois da posse do presidente. Em linhas gerais, qual é o balanço que o senhor faz desse primeiro ano do mandato do presidente Lula? Eu acho que para começar, eu vou repetir algo que eu já falei aqui, mas que eu acho que vale muito ser repetido. Né? Um ano é pouco. E a gente está muito. Eu lembro conversando com jornalistas, assim, com 4 meses de governo, balanço. Fala, olha, o primeiro balanço são só 4 meses. Porque, assim, colocado ainda que o governo Lula vem depois de não apenas de uma eleição do Bolsonaro, que desconstruiu uma série de coisas do Estado brasileiro. Quer dizer, o Lula teve que remontar os ministérios, né? Por exemplo, num ponto. O Lula teve que disputar e governar com um Congresso, que foi um Congresso eleito um pouco no movimento do bolsonarismo, né? Com tensões. Então, e o Lula começou com uma tentativa de golpe de Estado uma semana depois da sua posse. Então, tudo isso faz com que seja um mandato muito difícil, né? Começou o mandato, a primeira coisa a se colocar, né? Um cenário duro, difícil, né? De tomar posse, né? Enfim, para colocar. Eu acho que nesse cenário o governo tem claramente avanços colocados e o governo tem questões com as quais ele vai ter que se defrontar e que são questões muito duras, né? Os avanços é uma volta a uma certa rotina institucional, uma volta à ação institucional do Estado brasileiro, uma perda do temor do golpe de Estado da semana que vem, não é isso? E segunda, vai ter golpe, não vai ter golpe, vai ter tanque desfilando, enfim. Uma certa contenção depois do 8 de janeiro dos militares que saíram dos holofotes colocados, né? Enfim, eu acho que a institucionalidade e uma série de pautas, eles são ganhos do governo Lula, a gente não pode deixar de lado, né? Olhando para a economia também, a economia parece estar se recuperando, quer dizer, não de uma maneira intensa, mas dando passos. O governo Lula também avançou no cenário internacional, nessa questão ambiental, como a COP está colocando, atuando como mediador de algumas questões, o Brasil sendo mais ouvido, enfim, a presença nos fóruns internacionais, são saldos positivos. Agora, tem questões que eu acho que o governo vai ter que lidar ainda, que são saldos negativos, e horizontes que eu não consigo ler muito bem, mas que por vezes eu temo, por mais que não leia com tanta clareza, né?
Eu acho a questão da comunicação do governo e do ponto, ainda eu acho que o governo precisa afinar aqui e ali, sobretudo uma percepção de que o que funcionava em 2010 não funciona mais hoje da mesma maneira. Pela questão de, em 2010, a repercussão ainda era a capa da Veja, né? O temor. O temor era a capa da Veja. O que vai ser? Qual vai ser a bala de prata na capa? Esse era o tempo da notícia, né? Hoje, então assim, dava para o ministro A falar uma coisa, o ministro B falar uma segunda coisa, e no jornal de amanhã, o Lula, não é isso, mediar o confronto. Hoje, tudo estoura instantaneamente, né? Estoura no Twitter, estoura no Zap. Então, me parece que às vezes o governo lidou com tempestades que ele poderia ter lidado melhor, tendo atenção a essa velocidade das novas formas de comunicação política. Acho que o primeiro ponto é esse, que é uma questão assim. Outro ponto e aí nem em relação com o Congresso, resta ver como que o governo vai conciliar a tentativa de manter o Haddad como futuro do governo, por ser uma figura que opera com uma defesa de uma responsabilidade econômica, com gasto zero, não é isso? Com a gestão do Congresso e com a necessidade populacional do crescimento. Basicamente, como que o governo vai operar no diálogo com o mercado, vamos pensar, eu detesto falar assim, mas só para as lideranças que operam, sobretudo no mercado de investimentos, e que tem medo do déficit estatal, não é isso? Para colocar. O Congresso, que quer emendas parlamentares, que se acostumou a ter uma autonomia desde o Eduardo Cunha, frente do Congresso, e no governo Temer e Bolsonaro, e que quer, para fazer política de base, emenda, grana, não é isso? E que quando dialoga, assim, o centrão é a favor da austeridade, mas da austeridade em relação a políticas sociais que ele não opere. Basicamente é isso. E a população. E, assim, para terem serviços sociais de boa qualidade, não é isso? E para você, digamos, conseguir ter investimentos públicos que gerem emprego, que gerem crescimento da economia e por aí vai. O governo Lula vai conseguir conciliar isso? Não é simples. É complexo na disputa, assim. Enfim, e todos os atores estão saindo por saídas meio fáceis e parecendo que estão debatendo técnica econômica. Isso não é técnica econômica. Isso não é política. Isso é política econômica no sentido político mesmo. Isso. Para onde que a corda vai, quais os efeitos que ela vai produzir para dar conta disso. Então, assim, porque tá andando. Tá andando, mas é isso. Eu sou professor da FRJ, tem 60 milhões de corte de orçamento. Esse o efeito do déficit zero. E esse ano nem foi déficit zero, não é isso? A FRJ está caindo literalmente. E aí? O que isso vende? Eu estou falando da FRJ, mas podia estar falando de uma deterioração de um hospital, né, isso vai colocar, ou de uma escola pública federal que vai colocar, ou de outros elementos que vão ser colocados. O governo vai continuar a aprovar no Congresso assim, e eu não estou dizendo que não existe restrição fiscal, não vou entrar nesse debate, não sou a melhor pessoa para fazê-lo. Não é isso? Eu estou pensando na repercussão política mesmo da linha Haddad, né? Isso quer dizer, como que isso vai repercutir? A ver. Como isso vai repercutir no eleitoral em 24? A ver. Como que isso vai mobilizar a popularidade do governo? A ver, né? Então, eu acho que esse cenário me parece um nó para ser desatado e eu não estou dizendo que tem que recair num lado ou no outro, tá? Nem não, novíssima, ultra novíssima matriz econômica, um argumento de, não é isso? Ruptura, tiro a data da fazenda, não é isso que eu estou falando, tudo bem? Também não há libera emenda, ou então, não é isso? Restrição total. Não estou falando isso, estou falando que me parece que tem uma disputa política aí em relação aos efeitos do governo, e eu não sei muito para onde vai, eu não sei qual vai ser o equilíbrio que vai se afirmar nisso e quais vão ser as consequências desse equilíbrio. Só me parece que o cenário é difícil. Nós conversamos em Carta Capital, nesta reta final de 2023, com o cientista político Jorge Chalub, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado por todas essas reflexões. Esperamos contar com a participação do senhor em Carta Capital ao longo de 2024. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Leonardo. É um prazer estar aqui e espero voltar mais vezes.
Se você gostou dessa entrevista, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever no canal de Carta Capital no YouTube e de acessar sempre o www.cartacapital.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.